Olá, seja bem-vindo a este canal. Meu nome é Matheus Araújo, eu sou professor de literatura e eu trabalho aqui no YouTube e lá no Instagram com os grandes livros da literatura universal, mostrando por que ler literatura é bom, por que literatura importa, como que você deve ler esses grandes clássicos da literatura, como esses clássicos podem mudar a tua vida e por que a escola estava totalmente errada quando te ensinou literatura. Aqui eu posto vídeos segunda, quarta e sexta ao meio-dia e nesses vídeos eu respondo as principais dúvidas que as pessoas sempre me mandam. No vídeo de hoje eu vou responder a uma pergunta que todo mundo já se fez, até quem não gosta de ler literatura. Capitu traiu ou não traiu? Todo mundo faz essa pergunta, todo mundo toma um lado. Algumas pessoas dizem que Capitu traiu, outras dizem que Capitu não traiu, umas dizem que foi invenção da cabeça de Bentinho, outras dizem, na verdade, que Capitu realmente pegou lá o amigo do Bentinho. Então, Capitu traiu ou não traiu? Se você não vive no Brasil, se você vive em Marte, se você vive em outro país e não sabe que danado é isso, a gente está falando do romance Dom Casmurro, do Machado de Assis, em que existe aí uma discussão se Capitu, a personagem do livro, traiu ou não traiu Bentinho, porque realmente fica essa dúvida no ar, a gente não consegue saber se realmente houve a traição. Desde pequenos a gente é meio que obrigado a ler Dom Casmurro a partir desta ótica, ou seja, você vai ler Dom Casmurro para tentar descobrir se Capitu traiu ou não traiu. Quando a gente é criança, a gente faz ali trabalhos na escola, a gente apresenta seminários, a gente apresenta peça de teatro, tem professores que encenam um tribunal em que um lado defende que Capitu traiu e o outro lado da turma defende que o Capitu não traiu. Então, todo mundo no Brasil já passou por essa experiência. Até quem nunca leu o livro tem uma opinião sobre o assunto. Então é quase que uma febre, já está no inconsciente coletivo nacional, todo mundo já pensa sobre Capitu traiu ou não traiu. Acontece o seguinte, existe um grande erro aí. Eu também já caí nessa armadilha. Primeira vez que eu fui ler Dom Casmurro, eu tentei ler com esta ótica. Vou tentar ler para descobrir se Capitu traiu ou não traiu Bentinho. Eu estava preocupado com isso. Todo mundo só falava disso. O livro que eu comprei, o prefácio, também falava sobre isso. Então, tudo aquilo na minha cabeça, eu estava no ensino médio. Tá, vou tentar ler para descobrir se Capitu traiu ou não traiu. Resultado, eu odiei o livro, eu não gostei, não entendi porque todo mundo só falava dessa obra, não entendi porque era uma obra tão importante, não entendi porque as pessoas diziam que Machado era um gênio, não entendi porque o professor ficava babando o ovo o tempo inteiro desse Machado de Assis, não entendi nada. Depois de muito tempo, eu percebi que a gente não pode ler literatura com espécie de amarra interpretativa. Amarra interpretativa que te colocam desde que você é criança, então você só pode ler Dom Casmurro sob a ótica do traiu ou não traiu. Depois que eu percebi isso, eu me abri ao livro novamente, tentei ler o livro com os olhos do próprio livro e não com os olhos das outras pessoas. Resultado, eu gostei, entendi o livro e achei realmente genial. Eu percebi a genialidade que tantos críticos, professores e o Brasil mesmo fala de Machado. Eu percebi certas coisas no livro que eu não havia percebido na minha primeira leitura, como, por exemplo, a questão do autoengano, que é uma questão central no livro. O que é o autoengano? É uma espécie quase que de histeria onde o indivíduo se auto-engana, como o próprio nome diz, né? O indivíduo conta uma mentira para ele mesmo e ele acredita na própria mentira que ele contou. Então ele vive ali no mundo de mentirinha, ele vive no mundo falso, ele vive em um mundo que não existe. O Bentinho, a gente nota, através das incongruências da narrativa, através das contradições daquilo que ele fala, que ele está vivendo um auto-engano, que ele está mentindo para ele mesmo e ele acredita na própria mentira que ele conta para si. Só essa questão do auto-engano, ela já mata o foco que a gente coloca no traiu ou não traiu, porque se a gente for parar para analisar, o auto-engano é o tema central que percorre lá do início do livro até o final. Então a gente vai ter realmente aí uma psicologia de um personagem que tem esse hábito
ter essa característica de auto-enganar-se a si mesmo. Uma outra coisa que eu também percebi no livro é a questão dos ciúmes, ou seja, o ciúme, o que é que ele causa na pessoa? O que é que o ciúme causa em um relacionamento? Como que o ciúme surge? Se a gente for parar para analisar, o ciúme em Dom Casmurro, ele surge a partir de uma projeção. O Dom Casmurro estava olhando para a mulher do amigo dele, né? Ele começa a olhar para a mulher do amigo dele de um jeito diferente. No capítulo seguinte, ele começa a falar que Capitu estava olhando para o amigo dele. Então, para esse mesmo amigo, né? Então, é uma coisa fantástica de observar o comportamento humano. Como é que surge o ciúme? O que é que o ciúme causa em um relacionamento? Isso é absolutamente fantástico. Se você ficar olhando só com os olhos de Capitu traiu ou não traiu, você não percebe isso. Terceira coisa que eu percebi é o narrador pouco confiável. O narrador é Bentinho, então a gente não tem como saber a versão de Capitu. A gente não tem como acessar a mente de Capitu. Capitu é aquilo que a gente chama em ficção de personagem de criação indireta. A Capitu que a gente conhece não é a Capitu de verdade. É a Capitu na criação de Bentinho. A gente não conhece a Capitu. Não existe um narrador onisciente que explica para a gente de maneira imparcial quem é Capitu. Então a gente não tem como entender Capitu de verdade. Isso também já tira o nosso foco dessa questão, traiu ou não traiu. Essa é uma questão secundária no romance, visto que ela não pode ser respondida porque a gente não tem uma outra versão. Sempre que a gente vai fazer um julgamento, a gente precisa das duas versões, e nesse caso a gente só tem a versão de Bentinho. O quarto ponto que eu percebi neste livro, sem a ótica do traiu ou não traiu, foi a história de um cara que perde a linha narrativa da vida dele. Logo no início do livro, o Bentinho fala que ele não consegue atar a ponta da infância à ponta da velhice. Ele não consegue encontrar por que ele era uma coisa criança e por que ele é outra coisa totalmente diferente quando ele já está velho, quando ele já é o Dom Casmurro. O que foi que aconteceu? O que é que o levou a deixar de ser aquela criança para se tornar este adulto amargurado, sozinho, casmurro mesmo, né? Chato. Por que ele se tornou essa pessoa? O livro é, na verdade, uma análise de Bentinho sobre ele mesmo. Veja que Bentinho muda quase que de personalidade. Ele no início é uma coisa, no meio do livro ele é outro, no final do livro ele é outro personagem totalmente diferente. É tanto que ele muda de nome ao longo do livro. Ele começa como Bentinho, depois é Bento Santiago, depois ele vira o Dom Casmurro. Ou seja, ele vai mudando de personalidade e parece que uma não tem conexão com a outra, ou pelo menos ele não consegue encontrar essa conexão. Então é um personagem muito complexo a ser analisado. O quinto ponto que eu percebi é que a história não se trata sobre o traiu ou não traiu, mas se trata de promessas não cumpridas. Se trata de promessas não cumpridas. Logo no início, a gente começa com a promessa da mãe de Bentinho, que ela faz a promessa para Deus, dizendo que Bentinho vai ser padre. Essa promessa não é cumprida. Depois Bentinho, ele faz promessas a Deus, dizendo que se o pedido dele se realizar, ele vai rezar tantos Pai Nossos. O pedido dele se realiza e ele não reza esses Pai Nossos. Depois ele faz promessas a Capitu e não cumpre essas promessas. Capitu fez promessas a ele e também não cumpre. Ou seja, o livro é uma história de promessas não cumpridas. São acordos que não foram realizados. Ou seja, são inúmeras traições que acontecem no livro. A primeira traição delas é a traição com Deus. Você promete algo a Deus e não cumpre. O resto é só ladeira abaixo. Ou seja, eu tive uma leitura muito mais rica, eu percebi muito mais detalhes, eu percebi muitos outros fatores, outros temas, outros conflitos, quando eu não tentei ficar identificando se Capitu traiu ou não traiu. Foi uma leitura muito melhor, muito mais prazerosa, muito mais profunda, com interpretação muito mais aguçada da obra. Eu percebi, inclusive, que o próprio assunto do livro não é a traição de Capitu. Se você for parar para pensar, ali ele aparece em poucas páginas, em poucos capítulos. São poucos os momentos em que se trata sobre isso. A maioria do livro se trata sobre outras coisas, sobre esses temas que eu acabei de conversar aqui com vocês. Então a lição que fica é: aprenda a olhar um livro pelos seus olhos e pelos olhos do próprio livro. O que é que o livro quer te transmitir?
Não fica pegando coisas de outras pessoas, o olhar de outras pessoas e impondo sobre a obra. Deixa que a obra aflore em você. Interprete dessa forma. Interprete a partir daquilo que o livro te mostra e não do que as outras pessoas quiseram que você olhasse sobre ele. Comenta aí embaixo se você também teve que fazer aqueles trabalhos de escola, teve que defender ou atacar Capitu. Comenta aí também se você concordou comigo nesse vídeo, se você discordou de mim, não tem problema. Deixa aí nos comentários também uma sugestão de vídeo, o que você acha que eu devo fazer, que perguntas você acha que eu devo responder aqui no YouTube. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, curta o vídeo, compartilha e envia lá nos grupos de WhatsApp. Envia para aquele amigo que discute o tempo inteiro se Capitu traiu ou não traiu e até o próximo vídeo.